Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Alberto de Lorenzo, eu sou professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sou professor da FATEC, Faculdade de Tecnologia da Estação de São Paulo, Unidade Zona Leste. Lá, além de lecionar, eu também exerço a função de coordenador do curso de Comércio Exterior. Então, Comércio Exterior da FATEC Zona Leste. A aula de hoje é sobre direito e ética. Direito e ética são regramentos, mas antes de fazer a abordagem da ética e o direito, nós vamos aqui falar sobre moral. Muito bem. Direito e moral. Direito e moral, direito e ética. Essa é a aula. Muito bem. A moral implica num regramento. A ética também. Esses dois regramentos acabam influenciando o direito. Entram dentro do conteúdo do direito formal, o direito escrito, o direito positivo. O direito positivo é aquele direito que é proveniente do Estado, que é elaborado através da atividade parlamentar. Muito bem. A moral, diferente do direito escrito, nasce espontaneamente. Não é criada pelo Estado, mas não é um regramento exigível para o ambiente. Além disso, é interior, é de consciência. Essa regra pode ser de uma única pessoa, de uma casa, de uma família, de um bairro, de um espaço pequeno, de uma comunidade, de uma região. Ela não é cogente, porque ela não possui uma consequência jurídica, não possui uma penalidade, não possui uma sanção. Logo, não pode dispor do poder punitivo. Não é criada por autoridade, é criada naturalmente pela sociedade e possui sanções diferenciadas. Que sanção é essa? Normalmente é a exclusão. A exclusão social, quer dizer, a pessoa que ali está, naquele ambiente, naquela região, que tem aquela regra, né, moral e que não observa a moralidade, ele certamente vai ser excluído do grupo, não vai ser aceito no grupo. E a intenção é solidária, ou seja, a intenção da regra consiste em manter um ambiente moral que foi criado naquele espaço. A norma jurídica já é diferente, né? A norma jurídica é criada pelo Estado, é oficial, através da atividade parlamentar, através do devido processo legislativo de elaboração de lei. A lei que pode ser federal, né? Válida para todo um país. A lei que pode ser estadual e a lei também que pode ser municipal. Então, a amplitude de aplicabilidade da lei é municipal, estadual ou federal. Portanto, existe a divisão de competência. Então, o que é isso? Está na Constituição Federal. Tá? Então, tem temas que são de preocupação de todo um país. Existem temas que são de preocupação de uma determinada região, de um estado, e tem temas que são locais. Daí nasce a regra municipal, a lei municipal. Norma estabelecida através de autoridade pública, diferente da moral e da ética, que nasce espontaneamente na sociedade. E a norma jurídica implica num procedimento formal. Existe uma legislação a ser observada para criar a norma jurídica estatal. De forma que esse procedimento ele é rígido, ele tem que ser observado. A regra vale para todos, né? No âmbito federal, estadual ou municipal. Portanto, a regra ela é rígida, ela deve ser observada.
A norma deve discriminar taxativamente os fatos, crimes, direitos e deveres. Discriminar os fatos, norma jurídica. Então, narra os fatos, discrimina os fatos e prevê uma sanção. Muito bem. A norma moral tem por características a heteronomia, a norma jurídica. A norma jurídica, perdão, tem por característica a heteronomia. O que significa isso? Lei diferente. A regra é diferente. A regra jurídica não é criada em gabinete, né? Sem nenhuma influência. Por que ela é heterônoma? Porque ela recebe influência da moral e da ética. Outra característica é a coercibilidade. Ela é obrigatória para aquele grupo, para aquela sociedade. Ela é bilateral, Estado e sociedade. Implica num atributo da conduta humana e mais. O direito pode caminhar em consonância com os ditames morais de uma sociedade. Daí nós afirmamos que o direito ele é moral. Né? Se o direito observa, né, a consciência, a moral do tipo ética, porque a moral pode ser antiética. Né? A moral é um regramento. A moral pode ser ética ou aquela moral que não observa a ética. Né? Moral é um regramento natural, válido para o ambiente. Então, o direito que observa o sentimento da sociedade, o desejo da sociedade, né? esse sentimento no sentido de regramento, o que é que deve ser, o que é o certo, o que é fazer a coisa certa, né? Esse direito, ele tem legitimidade, ele vai ser facilmente aceito pela sociedade, porque o direito, ele é moral do tipo ético. A moral não possui característica de aplicabilidade universal, mas aplicabilidade local. Então, algumas características da moral. A subjetividade, ela é interior, é de consciência de uma pessoa ou de um grupo. Ela possui menor aplicabilidade no tempo e espaço, moral. Portanto, a característica é de efemeridade, ela muda constantemente, né? Diferente da ética. A ética tem característica de universalidade, né? Aquela regra, ela está presente aqui, neste ambiente, em nossa cidade, São Paulo, mas está presente em outras cidades desse estado. E esta norma ética também está presente em outros estados do país. E a regra ética também está presente em outros países, característica de aplicabilidade universal. Então, maior abrangência em todo o planeta. Exemplo, eu aprendi na minha casa, com os meus pais, que o jovem deve respeitar as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas, que o filho deve respeitar os pais. Essa é uma regra da minha casa. Mas não é uma regra exclusivamente da minha casa. É uma regra que está na casa de muitas pessoas, provavelmente em todo o planeta. Essa é a ética. Essa é a ética. A moral é um regramento que vale para um local, para um ambiente. E nós temos milhares de ambientes em todo o planeta. A exemplo, o ambiente do futebol. É próprio do futebol. É próprio do futebol. Lá até é possível, em determinado momento, ali, né, fazer uso de um palavrão, de uma ofensa tal, e ninguém vai parar o jogo. Né? O juiz, às vezes, ele sofre ali uma ofensa tal, ele não vai parar o jogo e falar, olha, vou para a delegacia agora porque eu estou sendo ofendido. Esse é o ambiente moral. No shopping é outro ambiente. Na universidade é outro ambiente moral, outro comportamento a ser exigido da pessoa que está ali frequentando aquele ambiente. No trabalho, a mesma coisa, outro ambiente. Então, a moral pode ser ética
ou a moral não, pode não ser ética. A moral ética tem mais uma característica ética. A ética tem que ser necessariamente respeitosa. Respeitosa. O regramento deve necessariamente implicar em respeito ao próximo. E a ética tem característica de perenidade, ou seja, né, muito lentamente que pode ali sofrer uma modificação ou não. Bom, o direito imoral, direito construído pelo Estado, que não observa a moralidade, que não observa especialmente a ética, ele não vai ser bem aceito pela população, vai ser considerado, por grande parte da população, ilegítimo, né? Então, por quê? Porque ele está contrariando os sentidos da sociedade, né? O sentido do que é o correto, do dever ser, né? Então, ainda assim, um direito exigível até que seja derrubado, se for o caso. Então, o direito é exigível, ele obriga, esse direito ele deve ser cumprido, de modo que submete sanções pelo não cumprimento de seu conteúdo. Então, percebam que o direito imoral, especialmente o direito que não observa a ética, esse regramento é frágil, ele não é aceito pela sociedade, né? É bem provável que hajam aí manifestações para que esse direito seja derrubado, porque ele é imoral e, mais que isso, ele é antiético. Direito imoral é aquele que está destituído de legitimidade. É um direito frágil, é um direito que ele tem uma validade por um período. Há exemplo ilustrativo para demonstrar essa situação de fragilidade foi aquele regramento do Plano Collor, da poupança, etc. Tal, né? Foi um direito extremamente polêmico, uma regra polêmica que foi ali imposta por medida provisória. É um direito que foi questionado na justiça, tal, e então esse certamente é um direito questionável nesse sentido de legitimidade, de ética e moralidade. O direito está certo ou está errado? O que é que nós estamos fazendo para a nossa sociedade? O direito moral, ético, tem validade. Além de válido, tem algo a mais que corrobora como prática social, ou seja, possui sentido, possui significado, encontrando reforço de manutenção, durabilidade, constância e obediência no consentimento popular. Portanto, o direito moral é aquele que observa a moralidade, mais que isso, a moral do tipo ética. Então, ele é fácil, um direito fácil, aceito pela sociedade, porque ele observa o sentido, o interesse da sociedade. Então, com isso, aqui nesta primeira parte, eu indico aqui uma bibliografia dessa primeira parte, do professor Eduardo Bittar e do Guilherme Assis de Almeida, curso de Filosofia do Direito, São Paulo, editora Atlas, e além do livro do professor Miguel Reale, Filosofia do Direito, da editora Saraiva, aqui como alicerce aqui desta aula. Ética.
A ética é a essência hoje da aula de hoje. Então, o que é a ética? A ética é a parte da filosofia que tem por preocupação a ação moral e suas tramas. Portanto, o objeto de estudo é a moralidade. Então, a moralidade que pode ser ética ou não, como nós já vimos. As pretensões desse estudo se encontram abrangidas pelas normas morais, ética e direito. As normas jurídicas distinguem-se das normas morais, fundamentalmente as funções de congência e imperatividade que as caracterizam. Muito bem. Eu coloquei já aqui no slide anterior, e inclusive já teci alguns comentários sobre a cogência, a obrigatoriedade da norma, porque possui inclusive penalidade da norma jurídica, diferente da norma ética, que ela existe, ela é exigível, inclusive juridicamente, né? Se desrespeita e tal, aquele que percebe um prejuízo, aquele que sofre um dano, ele pode eventualmente aí propor uma ação de natureza indenizatória, danos morais e tudo mais. Então, as normas jurídicas, vejam bem, são diferentes das normas morais. Mas são regras diferentes, são regramentos diferentes. Ética e o poder de escolha. Essa é uma situação que abrange todas as pessoas. Você escolhe a sua vida. Você faz o planejamento da sua vida. Nós vivemos diante de milhares de regras, mas o mais importante é a ética, respeitar o próximo. Todas as pessoas são diferentes. Não é à toa. Deus hoje mandou aqui nessa existência, neste momento, 7 bilhões de seres. E é você que escolhe agir de forma respeitosa, de forma ética ou não. Então, você tem o poder de escolha. Então, pensar ética implica em evidenciar a raiz onde tudo provém, a sede das tormentas e das soluções sociais. Ética é para o comportamento humano, para todas as pessoas. Então, nós escolhemos o nosso agir em sociedade. O ser humano, ele é fantástico. E, especialmente, do século XX para cá, nós vivenciamos extremos. A era dos extremos. Lembrando de Eric Hobsbawm, a era dos extremos. Então, nós temos, assim, coisas fantásticas, criadas pelos seres humanos, para os seres humanos. Tem a televisão, tem automóveis, tem avião, tem hoje tanta tecnologia, tantas invenções, tantos avanços nas mais diversas áreas do conhecimento, na medicina, e ao mesmo tempo tanta coisa negativa, tantas criações também para o lado negativo. As 2 guerras mundiais, nós tivemos ditaduras diversas de direita, vejam, na Europa, na América Latina, diversas ditaduras, milhares de pessoas que foram assassinadas. Mas nós tivemos ditaduras de esquerda também, se é que é possível afirmar que a esquerda é socialista e tal, se é que é possível. Mas vejam o exemplo da Rússia, na Revolução Russa, milhares de pessoas foram assassinadas. Na Revolução Chinesa, a mesma situação. Nós vivemos um paradoxo, criação versus destruição. Então, o ser humano,
ele é capaz de ser criativo para o lado positivo, para o lado construtivo. O ser humano, ele pode ser bom. Ele é capaz de agir, de fazer, de produzir coisas fantásticas, de inovar, de mudar, instituir, estruturar, formar, construir, dominar, sistematizar, dimensionar, calcular, consertar, etc. Tudo isso de forma positiva. Então, nós escolhemos as nossas ações. E essa escolha significa realizações fantásticas, melhoria, inclusive, da qualidade de vida. Então, nós somos capazes de muitas obras que na prática acabam favorecendo a melhoria da qualidade de vida. E também o ser humano é capaz de destruir. Então, paradoxo, construir versus destruir. Viver nesse mundo de forma positiva ou não. Tem gente que não se importa com a sociedade. Não se importa não tem o menor sentido para ela a sociedade, o mundo. Às vezes a pessoa vivencia ali uma situação de alienação absoluta. Tem gente que vive esse paradoxo, destruir versus construir. E isso implica na decisão de cada um. É decisão da sociedade. É uma situação que é de reflexão planetária. O que é que nós vivemos? O que é que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Né? Mas também é decisão de cada um. A melhor transformação é a transformação interior. É a metamorfose interior. Parar para pensar. Isso é filosofia. Parar para pensar, refletir nossas vidas. Isso é filosofia. Filosofar não é apenas para filósofos. Não implica numa prática apenas para filósofos e que não tem aplicabilidade alguma. Isso é um engano absurdo. A filosofia tem que estar em nossas vidas, em nossas almas. Filosofia significa conhecimento, buscar o conhecimento. Conhecer para quê? Para que você possa escolher melhor. O quê? O teu caminho. Nós escolhemos os nossos caminhos. Eu escolho o meu caminho. Eu posso escolher estar do lado de cá ou do lado de lá. E aqui eu faço um apelo para que as pessoas pensem. Mudar o mundo talvez não seja possível. Mas refletir as nossas ações, pensar, cada um deve pensar suas próprias ações para poder escolher melhor o caminho, de forma positiva ou negativa. De modo que o ser humano, ele é muito criativo para a construção. Ele é muito criativo para o lado positivo, mas também é criativo para o lado negativo. E o negativo, às vezes, acaba imperando diante do positivo. Então, o ser humano é capaz de desfazer, destituir, desestruturar,
deformar, desconstituir, inviabilizar alguma coisa, desarticular alguma ação positiva, poluir, vingar, a vingança, a violência está no lado negativo. Entre outras ações. A fofoca é o lado negativo. A crítica só negativa não é adequada. A crítica tem que ser positiva. Quando você fala com alguém e tece um comentário, está ali. Que comentário é esse? Ele é honesto, ele é construtivo ou não? Nós escolhemos as nossas ações. Todos os dias. Esse destruir pode implicar em catástrofes que marcam profundamente as pessoas de forma negativa. Então, destruir, nos verbos mencionados agora, instantes atrás, moram grandes catástrofes que marcaram e marcam os indivíduos, grupos e sociedade. Então, o problema da ética é um problema que implica no poder de escolha. Nós escolhemos as nossas ações. Antes de escolher as nossas ações, nós escolhemos nosso próprio pensamento. Então, assim, a filosofia recomenda reflexão. Pensar antes de agir. Pensar antes de tomar a decisão. Mas antes disso, vigiai os pensamentos. Organize os pensamentos. Do pensamento nasce a palavra e da palavra nasce a ação. Palavra é magia, você constrói coisas magníficas. Você agrega, você constrói amizades belíssimas, forma grupos, pessoas que estarão ao seu lado, ou não. Palavra destrói, você pode ter ali inimigos. Então, a filosofia recomenda reflexão, refletir o próprio pensamento para estabelecer metas em sua vida. Não tem que ser uma meta ambiciosa, gananciosa, mas meta para as nossas vidas. Cada um tem que buscar o seu significado para a sua existência. Bom, a ética deve estar em todas as pessoas. No direito, na ciência, na política, na sociedade, em todos os lugares. É interessante que a mesma ciência que produz cura de doenças para milhares de pessoas também produz artefatos capazes de destruição em massa. A mesma indústria que alimenta, veste e produz é capaz de criar em série os meios para a destruição da vida. Então, assim, eu penso que nós temos o dever de buscar a melhor condução para a nossa sociedade. Mas o princípio é a mudança interior, transmutação anterior nesse sentido da ética. É uma forma de iluminação. Certamente aí você vai estar mais próximo do divino, seja lá qual for a sua religião. O discurso filosófico tem que ser ético. O que é o discurso filosófico? Né? Então, o mesmo fervor popular que movimenta a luta por direito, por práticas sociais justas, é capaz de exercer-se cegamente em busca de ideais políticos arbitrários. O discurso filosófico pode ser importante arma de luta pacífica contra a opressão, contra a degeneração e a apatia mental, mas pode ser também a chama
para incendiar multidões em direção a práticas violentas e derramamento inútil de sangue. A ética também está na política, no discurso político, que é filosófico. O que o texto aqui menciona é que o discurso retórico, político, ele deve ser ético. Lamentavelmente, no Brasil, e não apenas no Brasil, em toda parte, às vezes os discursos são interesseiros, né? Implicam em estratégias politiqueiras, de marketing, e que não implicam na construção de uma sociedade mais justa. Vejam vocês o exemplo do nazismo, em que Hitler tinha ali a maior parte da população ao lado dele. Quer dizer, o discurso político que é filosófico, manobrando as pessoas, manobrando a sociedade alemã para o que lá aconteceu, para as práticas que lá foram implementadas. E que práticas que implicam em violência. Violência implica numa abominação, abominável. Toda violência, seja verbal ou física. Quando o lado negativo vence, é a violência. Mudar o mundo não é pela violência, é pela consciência. Sensibilize o jovem e ele poderá tomar a decisão mais correta. Pode até ser que ele eventualmente cometa equívocos, mas ele vai estar consciente. A imposição é violência da mesma forma. Não é ético. Nós estamos discutindo ética aqui. E aí fica o dilema. O que é que você vai fazer da sua vida? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha para agir neste mundo? Em relação ao direito, o operador do direito, ele também atua, interage com a sociedade. E esse dilema, agir com ética ou não, é um dilema que está presente na sociedade, inclusive para o operador do direito. Então, operadores do direito, então, que escolha deve ter o operador ao postular os caminhos de ação prática da profissão? Então, o advogado, o juiz, o delegado de polícia. Então, ele deve agir com essas características que aqui foram mencionadas. A ética. Não fiquem presos a morais. A moral nem sempre é ética. Qual é o grau de responsabilidade social do operador do direito? O operador do direito, ele deve ajudar as pessoas. A pessoa que procura o advogado, o Ministério Público, o defensor, essa pessoa, ela possui um problema enorme na vida dela. Ela deseja ali uma solução. Solução que não foi possível. Não foi possível de ser encontrada por ela própria. E ela precisa de um profissional. Defensor público, advogado, promotor, o juiz. Nós ajudamos as pessoas. Eu, além de professor, eu sou advogado. E no meu escritório, eu procuro agir com humanidade e auxiliar as pessoas. Eu acho que isso é o mínimo que eu tenho
tenho que fazer, com ética, orientando as pessoas nos mais diversos problemas, que muitas vezes foge ali da função meramente jurídico. Mais uma reflexão. Qual é o comprometimento do operador do direito com a dimensão da cidadania, com a afirmação da democracia e com a justiça? No momento das injustiças, é que as pessoas procuram estes operadores. E esses operadores, sem sombra de dúvida, que devem ter aí um compromisso maior com a cidadania. O que é a cidadania? Uma vida consciente, vida em sociedade, de forma democrática e justa. Então, o operador do direito, ele não deve ter em sua mente o interesse financeiro ou o interesse em torno da lei de Gerson. Tá? A lei de Gerson é a lei de levar vantagem em tudo que está na sociedade, está no direito também. Mas cabe a nós contribuir para que a sociedade possa ter aí a justiça necessária. O operador do direito age no mundo, interfere na vida comunitária, modifica o poder através de suas ações, toda vez que atua, que peticiona, que defende em juízo, ou escreve um artigo de temática polêmica, ou que defende valores humanos. Então, ética, sem sombra de dúvida, que implica na defesa de valores humanos. O jurista, profissional do direito, acaba por possuir um alto grau de intervenção sobre o mundo fático, social, político, econômico, cultural, axiológico e que justifica uma prática sempre positiva. Então, esse é o nosso dever, agir com ética, contribuir. Portanto, essa prática positiva, que essa prática positiva seja sempre objeto de reflexão de todas as pessoas, do operador do direito, a fim de que esse direito seja utilizado como instrumento de transformação social na perspectiva da afirmação da cidadania, na busca de justiça social, bem como no culto objetivo de amparo à democracia como prática de igualdade política e de liberdade de ação sobre o mundo social. Mais uma vez aqui eu deixo a indicação das duas referências mencionadas, o professor Eduardo Bittar e o professor Guilherme Assis de Almeida, curso de Filosofia do Direito, da editora Atlas, e do professor Miguel Reale, Filosofia do Direito, da editora Saraiva. Antes do encerramento, eu queria aqui fazer a leitura e a reflexão, a leitura de um pequeno texto e uma reflexão. Eu sei, mas não devia. Marina Colasanti, 1971. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora e a tomar café correndo porque está atrasado e a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo de viagem e a comer sanduíches porque não dá para almoçar e a sair do trabalho porque já é noite e a cochilar no ônibus porque está cansado e a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz e não aceitando as negociações de paz, a gente se acostuma a ler todo dia das guerras, da violência, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. E a ser ignorado quando, na verdade, a gente precisava ser visto. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. A gente se acostuma a ser instigado, conduzido, desnorteado e lançado na infindável catarata dos produtos do nosso sistema capitalista consumista. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita e a lutar por ganhar o dinheiro com o que paga e ganhar menos do que precisa e fazer fila para pagar e pagar mais do que as coisas valem e saber que cada vez pagará mais. E a gente se acostuma a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos na madrugada, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, você vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Mas se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesma. Marina Colasanti não deixou explícito, mas está implícito, que a gente se acostuma com a falta de ética, com o desrespeito, com a violência de todos contra todos. É a lei de Gerson. No mundo impera a lei do Gerson, que é a lei de levar vantagem em tudo. Os fins justificam os meios, já dizia Maquiavel. De forma que todo mundo só olha para si. As pessoas são muito egoístas. No mundo prevalece o ter em detrimento do ser. As pessoas agem frequentemente pensando apenas nelas e no bolso. E está tudo errado. A lei de Gerson é uma lei que efetivamente deve ser revogada. Efetivamente deve ser
riscada do mapa. Nós escolhemos o nosso caminho. Você escolhe o seu caminho. Não seja mais um. Não seja mais um acomodado, um conformado que age dessa forma. O objetivo dos textos não é de passar aí uma mensagem proselitista, pessimista, é pelo contrário. O texto proporciona reflexão. O que é que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Procure viver o melhor possível, com ética, com respeito. Muito obrigado e até breve.